E nessa resenha da bola iremos destacar com Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro a anulação do efeito suspensivo do jogador do Flamengo, Gabigol. Já Fernando César, em Curitiba, no Paraná, vai falar sobre a ida de Bento para o exterior, mas não para a Europa, como pretendia o agora ex-goleiro do Atlético Paranaense. Já Robson Essa, direto de Penedo, Alagoas, vai fazer uma análise comparativa entre o futebol jogado aqui na Europa e o que é jogado na América do Sul, na América como um todo. Tudo isso, fique ligado já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Vamos tratar de 3 assuntos e o primeiro com Antônio Manuel Góes. Eu vou até o Rio de Janeiro porque você vai destacar a anulação do efeito suspensivo do Gabigol. E aí, Antônio Manuel Góes, me traz mais informações e a sua opinião. Um abraço. Detentor de um dos mais elevados salários do futebol brasileiro, compatível com sua condição de novo ídolo do Flamengo, em conquistas memoráveis como artilheiro entre 2019 e 2022, Gabigol fazia 1 ano e meio muito longe da desenvoltura que o celebrizou com a jaqueta rubro-negra. Essa falta de entrega em campo, coincidentemente desde que lhe repassaram a camisa 10 de Zico, soma-se a seu comportamento dentro e fora do expediente como profissional. Dentro de campo, embora idolatrado pelos gols decisivos das conquistas do clube, Gabriel Barbosa assumiu a condição de desrespeitoso contestador das decisões dos árbitros, que lhe valeram desabonadora liderança em cartões amarelos e vermelhos, a prejudicar sua equipe por seguidas suspensões para os jogos de que deveria participar como peça-chave da engrenagem tática de vários treinadores, a partir de Jorge Jesus. Gabigol desrespeitou regras básicas de preservação da pandemia, envolveu-se em querelas policiais, fez manifestações públicas por preferências a clubes concorrentes e, por atitude considerada como tentativa de fraude, fez pouco caso quando da coleta de material para exame pela Comissão Antidoping no Ninho do Urubu, em abril de 2023, o que lhe valeu drástica suspensão por 2 anos em sua relação de trabalho como futebolista. Esse conjunto de malfeitos contou com recorrentes passadas de pano do dirigente Marcos Braz e seus imediatos no departamento de futebol do Flamengo, a quem competia punir os desregramentos do atacante, flagrantemente prejudiciais aos inquestionáveis interesses do Flamengo, seu empregador. Contemplado por efeito suspensivo, Gabigol foi reincorporado ao elenco 1 mês depois da decisão punitiva, benefício transitório anulado esta semana pela Comissão Arbitral Antidopagem na Suíça, por conta de falha processual, a implicar seu novo afastamento, vedado inclusive o acesso ao centro de treinamento, até que seja formulada outra interrupção da pena ou o pior, a confirmação da sentença original vencível em abril de 2025. No período do recente retorno por conta do efeito suspensivo, com baixo desempenho dos poucos jogos em que foi escalado, Gabigol não deixou barato fora de campo, clicado em foto viralizada nas redes sociais, com a camisa do Corinthians, ao lado de amigos em sua própria casa, a confrontar o direito de imagem regiamente pago pelo Flamengo, numa quebra flagrante de relação contratual. Reações indignadas do clube e dos torcedores foram seguidas por especulações sobre antecipado interesse de adversários, Palmeiras à frente, em função de um contrato expirante em 31 de dezembro e da quase oficial incerteza de renovação do Flamengo com Gabigol. Eis que contra o Fortaleza, último sábado 13 no Maracanã, lançado na etapa final, ele reacendeu as esperanças da comissão técnica e da nação rubro-negra Brasil afora, a testemunharem, depois de longo e tenebroso inverno, o Gabigol dos áureos tempos, inclusive ao marcar potencial gol de empate anulado por seu milimétrico impedimento atestado nas irrecorríveis linhas demarcatórias da tela do VAR.
A par desse inesperado renascer das cinzas, o clima de frustração do Flamengo, diante da perspectiva da alternativa do jogador para os próximos compromissos da temporada Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, agora outra vez interrompida. Há dois culpados desse gravíssimo imbróglio: o atacante e a direção rubro-negra, que avalizou com extrema docilidade e inconsequência o inadmissível comportamento nada profissional do Gabigol. Exatamente, Antônio Manuel Góes. Dois culpados, como você bem disse. O Gabigol, que eu acho que é o primeiro, porque o jogador, quem faz a ação, sempre é o maior culpado. Agora ele teve o aval, né, o chamado passapano dessa direção do Flamengo, que a gente repete aqui sempre, na parte administrativa vai muito bem. Agora, o senhor Marcos Braz e o Spindel passam pano, são coniventes com esse tipo de atitude, sobretudo com o Gabigol. Ah, voltou a jogar bola, legal, jogou bem nesse último jogo. Mas, gente, isso não dá para você chegar agora e falar com o Gabigol. Já está tudo bem, está tranquilo, o jogador... A obrigação dele é jogar. Agora, com esse efeito suspensivo aí sendo anulado, né, ninguém sabe quanto tempo mais o Gabigol vai ficar fora do futebol. O assunto agora, eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César Bento, muito se falou que viria aqui para a Europa, né, que tinha proposta, que estava próximo, aqui foi falado muito aqui em Portugal, Benfica, enfim. Mas ele vai indo para um clube do mundo árabe, bem, Fernando? O Al Nassr. E aí, meu caro? Um abraço. Muito bem, Júnior. E agora a situação da transferência do goleiro Bento para o futebol árabe, que foi a notícia que teve grande repercussão nas últimas horas aqui no futebol paranaense. Existem duas situações que merecem uma análise. Do ponto de vista financeiro, sem dúvida alguma, foi uma grande escolha. É a maior transação em se tratando da transferência de um goleiro do futebol brasileiro para o exterior. A expectativa maior do Bento era se transferir para a Europa. A Internazionale, desde o final do ano passado, já vinha manifestando o interesse pelo goleiro Bento. E claro que a proposta do Al Nassr, time inclusive que atua o português, o Cristiano Ronaldo, acabou pesando principalmente aos olhos da diretoria do Atlético, que sabe fazer boas negociações. Para os menos avisados, essa transferência ela ficou em 18 milhões de euros e 107 milhões de reais, superior inclusive à transação do goleiro Alisson, o titular da seleção brasileira, quando deixou o nosso país. Então, inegavelmente, que do ponto de vista financeiro, realmente foi uma grande transação. Ninguém vai dizer o contrário. Agora, a pergunta que fica para o jovem goleiro Bento, isso pode pesar em futuras convocações para a seleção brasileira, que era inclusive uma das preocupações do Bento em se transferir para o futebol árabe? Eu entendo que isso pode ter sim um peso negativo em se tratando de seleção brasileira, porque o futebol árabe, em que pese já cresceu bastante o interesse pelo nível dos jogadores que inclusive deixaram a Europa para atuar nesse futebol. O principal nome, eu volto a dizer, o do português, o Cristiano Ronaldo, não tem a mesma visibilidade e, claro, quando trata-se de seleção brasileira, a prioridade para um técnico convocar um jogador, os olhos são voltados para o futebol europeu. Ele, preocupado com isso, Bento chegou a consultar inclusive a seleção, no caso, ao preparador de goleiros, o Tafarel, em que
E entendo que nem seria diferente a posição da seleção, diz que não, que isso não tem nada a ver, que ele poderia aceitar essa transferência, que realmente ele também passaria ou continuaria sendo acompanhado pela seleção. Eu já acho que não teria a mesma visibilidade se a transferência tivesse sido para a Europa. De qualquer maneira, somente o tempo poderá nos dizer se tenho razão ou não, Júnior. É verdade, Fernando, só o tempo dirá. Eu, particularmente, tudo bem. Hoje em dia, não adianta, né? Muito dinheiro, o mundo árabe pagando verdadeiras fortunas. O jogador não conseguiu concretizar, né, o seu empresário, enfim, a ida para a Europa, aqui para a Europa, e abriu essa janela aí do mundo do futebol árabe. Ele vai ganhar um bom dinheiro e ainda é novo, quem sabe poderá, né, alcançar esse desejo de jogar depois na Europa, que pese por mais crescimento que tenha havido no futebol árabe, não é uma janela como é, claro, a Europa, né? É questão de tempo para a gente ver o que vai acontecer. Sucesso para o Bento. Mas agora eu vou até Penedo, Alagoas, né? Fernando César em Curitiba, no Paraná. Robinson Lessa. Você vai fazer uma análise comparativa. Acabou agora há pouco a Copa América e a Eurocopa, né? São seleções, claro, né? Futebol de seleções. Mas dá para a gente fazer, pegando até o gancho dessas competições, já a gente conhecendo muito bem o futebol aqui da Europa com as grandes equipes, o Campeonato Brasileiro, Argentina, enfim, na América do Sul e mesmo na América do Norte, né, a Liga Americana, enfim, dá para fazer um comparativo entre o futebol jogado aqui na Europa e no futebol da América do Sul, da América no todo, meu caro Robinson? Bem, amigos do Resenha da Bola, estou voltando aqui para conversarmos sobre um tema muito pertinente também, e essa uma análise comparativa entre o futebol que se pratica na América e na Europa. Tivemos recentemente a disputa dos dois mais importantes torneios envolvendo os selecionados desses países continentais, e o que a gente viu só ratificou, né, aquilo que a gente já sabe. O futebol da Europa está anos-luz. Tecnicamente, sim, mas principalmente taticamente. A qualidade dos treinadores, dos profissionais que comandam o futebol, dentro e fora das quatro linhas, no velho continente, é algo anos-luz à nossa frente. A qualidade técnica, a gente sabe até que não é tão abissal, certo? Mas a estrutura, a estratégia, a parte tática, aí realmente a diferença é da água para o vinho. E nós podemos constatar isso agora, semana que passou, mais precisamente no domingo, nós tivemos o encerramento da Copa América e da Eurocopa. A Espanha, merecidamente, foi a legítima campeã no velho continente, venceu todos os seus jogos no tempo regulamentar. Na sua caminhada, derrotou 4 selecionados campeões mundiais. Se não vejamos, Itália, Alemanha, França e na final a Inglaterra. Então não tem o que se contestar a conquista, a justa, merecida conquista do selecionado ibérico. Aqui no nosso continente, a Argentina venceu na prorrogação o selecionado colombiano, um jogo muito equilibrado, muito parelho, mas prevaleceu mais uma vez a supremacia do futebol portenho no nosso continente, conquistando o bicampeonato da Copa América. Lembrando até que eu falei da análise comparativa Europa e América, Argentina, a sul-americana Argentina é a atual campeã do mundo.
E é por essas e outras que eu digo que os europeus estão no nível técnico acima, porque contam principalmente com grandes jogadores da América do Sul. Só que a atual campeão mundial é sul-americana. É o selecionado argentino que anda dando as cartas. O Brasil é a grande decepção no futebol do mundo todo. O Brasil não vai para as Olimpíadas, o futebol brasileiro. O Brasil é o 6º nas eliminatórias e o Brasil sequer chegou às semifinais do torneio continental da Copa América do ano 2024. Então nós precisamos rever muita coisa, mas eu acho que principalmente nossos treinadores estão abaixo da crítica. A qualidade técnica dos nossos técnicos deixa muito a desejar. E afirmo mais, já passou mais que da hora de nós termos à frente da seleção brasileira um treinador europeu de qualidade. Muito obrigado, um forte abraço, pessoal, e até a próxima, se Deus assim o permitir. É isso aí, meu caro Robinson Lessa, em Penedo Alagoas. Olha, eu também respeito muito o Dorival Júnior pelo trabalho que ele faz no futebol de modo geral, mas também vou nessa linha que um técnico europeu, né, um técnico aqui do continente europeu, fosse comandante, venha comandar a seleção brasileira. Agora, tem outra questão, né? O treinador também querer assumir uma seleção brasileira com o nome pra lá de negativo da senhora CBF. Tem essa questão, né, Robson? E com relação ao futebol, é claro que na Europa os clubes são ricos, é uma outra realidade, a moeda é outra, é o euro. Isso acaba influenciando, né? E não é à toa que os clubes da Europa, no modo geral, o futebol aqui é de um outro nível, sem dúvida alguma. Mas a gente vai encerrando essa nossa resenha da bola, mais uma edição, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!